Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem os nossos vídeos. Obrigado. Relato de hoje: o choro dos mortos. Damião sempre boquejava suas bravatas sobre sua valentia e também nunca negou entrar numa briga que valesse a pena. Essas brigas foram tantas que Damião se viu acuado em seu próprio território, pois os seus inimigos o juraram de morte. Os amigos do valentão então lhe avisaram que permanecer por ali seria o seu fim, pois alguns homens ruins também já andavam cuspindo uma vingança sem precedentes. O velho valentão então começou a ficar preocupado, e pela primeira vez em sua vida ele sentiu o gosto do medo em suas emoções. Sem saída, ele não enxergou outra maneira, a não ser se mudar rapidamente para uma outra cidade. Assim então ele o fez. Juntando suas poucas tralhas, mais uma vez ele partiu. Aquilo na sua vida havia virado rotina, com suas bebedeiras e arruaças causadas por ele e suas más companhias. O valentão então se viu mais uma vez na penumbra, em rota de fuga, para não ser pego numa tocaia sinistra por homens tão maus quanto ele. Depois de alguns dias de viagem dentro de um velho ônibus e pouco dinheiro no bolso, Damião se viu num beco sem saída mais uma vez. Sim, era sempre assim: bebidas, farras, mulheres e amigos imprestáveis em sua vida medíocre e miserável. Nem mesmo seus pais ele conheceu, pois tudo que restou em sua memória foram as lembranças do orfanato em que ele foi criado. Nem mesmo seus pais ele conhecera, pois tudo que restou em sua memória foram as lembranças do orfanato em que ele foi criado. Mais surpreso ainda, ele ficou quando aquela mulher idosa sentada ao lado de sua poltrona. Sim, no mesmo ônibus que ele bateu em retirada como um errante fugitivo, lhe dirigiu algumas palavras. Sua fuga será em vão. Mesmo ainda no mundo dos vivos, os mortos vão te assombrar, meu rapaz. O valentão não entendeu nenhuma das palavras que saíram da boca daquela velha, e ainda praguejou a velha senhora, dando algumas gargalhadas. Se nem mesmo os vivos me pegam, quem dirá os mortos? Sua velha tola, disse ele. Depois de alguns dias de viagem, ele finalmente chegou a uma nova cidade, com novas intenções. Damião já estava cansado de tanto fugir de cidade em cidade, pois ele percebeu que aquilo não lhe daria nenhum futuro. Mesmo para ele acostumado em viver daquela maneira. Enfim, ele se viu acuado pela primeira vez em sua vida. Agora era vida nova, ou uma nova vida, e o valente homem tentaria mais uma vez viver sem as tentações mundanas desse mundo. Um novo emprego era necessário para sua sobrevivência naquela pacata cidade. Damião estava falido, sem nenhum trocado, nem mesmo sequer para tomar um café da manhã, assolado e esquecido, até mesmo por seus antigos amigos. Uma breve reflexão lhe veio à mente, já que ele nunca se viu num estado tão deplorável. Sem dinheiro para pagar um hotel naquela cidade, ele se viu obrigado a dormir num banco esquite. Sem dinheiro para pagar um hotel naquela cidade, ele se viu obrigado a dormir ali num banco esquecido de uma velha praça. A fome
lhe perturbava, e também as palavras daquela velha o acordaram no meio da noite, ali, abandonado ao relento. Antes do dia amanhecer, Damião se assustou com as mãos de um senhor que o acordou naquele banco. Acorde, homem, aqui não é lugar para dormir. Arrume o trabalho, você me parece com saúde. E afinal, eles estão procurando por um coveiro por aqui. O salário até que é bom, mas parece que ninguém se acostumou a enterrar mortos. O homem ainda se dispôs de alguns trocados e doou a Damião para uma rápida refeição. Aquilo para ele foi como um sinal divino, e Damião então resolveu que seria um homem melhor a partir daquele dia. Naquele mesmo dia, o valente Damião se dirigiu à administração do cemitério da cidade para candidatar-se à vaga de coveiro, pois essa era a única opção disponível. Damião estava precisando muito daquele trabalho para dar continuidade à sua existência numa nova cidade, em uma nova etapa da sua vida. O administrador do cemitério não escondeu o fato de que nos últimos meses vários candidatos passaram pelo danoso emprego, mas não resistiram e acabaram saindo de uma forma inexplicável. Mesmo assim, ele topou o desafio, já que o salário era bem convidativo. Damião teria que dormir numa pequena guarita, construída no próprio local, mas com todos os confortos necessários para a sua estadia. E assim, então, o valentão começou sua nova vida, sem seus antigos amigos, e agora em seu novo emprego. Sim, o coveiro Damião. A cidade até que era bem pacata, e mesmo assim, Damião e mais alguns auxiliares todos os dias enterravam ao menos umas 3 pessoas. Eram sempre idosos que estavam acamados em camas de hospitais sem nenhuma perspectiva futura. Alguns meses se passaram. Mesmo assim, Damião sentia falta de seus antigos amigos e de suas farras, regadas com muita cerveja e muitas mulheres. Às vezes, ele temia que os maldosos homens o encontrassem para terem a sua vingança. Agora, mais tranquilo e estabelecido, ele refletiu que realmente foi um homem às vezes até desprezível, pois foram tantas as maldades causadas por ele em suas andanças. Naquela cidade, porém, Damião encontrou um abrigo e um emprego de pessoas que nunca o viram, mas mesmo assim foram amigáveis. A vida fluía normalmente, mesmo para Damião, agora como coveiro daquela cidade. Um dia, Damião recebeu um corpo de um rapaz sem nome, pois ninguém apareceu para reclamar o corpo. Nesse mesmo período, uma onda de frio chegou à cidade, fato que surpreendeu o valentão, já que ele estava acostumado sempre com locais quentes e mais áridos. Depois de um dia exaustivo, ele então se recolheu à sua pequena guarita, que ficava próximo ao cemitério. A neblina, junto com uma gelada garoa, cobria todo o cemitério, como um véu branco. Damião nunca tinha visto nada parecido em sua terra natal, e isso o deixou meio intrigado. Depois de um bom banho quente, ele então se alimentou como sempre e tentou por ali se aquecer do intenso frio que tomou conta da cidade. No meio da noite, Damião acordou com uma estranha sensação dentro do seu pequeno quarto. E de repente um choro começou a ecoar e parecia estar em todos os lugares. Uma voz ecoava pedindo ajuda com gemidos de alguém que parecia pedir socorro. Tenso e suado, o outrora valentão Damião se viu ali com mais medo do que nunca. Na calada da noite, então, ele resolveu vasculhar do lado de fora do cemitério com toda aquela neblina e o frio intenso. Mesmo tenso e com muito medo dentro de si, pois aquilo lhe parecia um castigo do inferno mandado para lhe assombrar. "Quem está aí? Quem está aí?" gritava ele no meio dos túmulos,
mesmo sem ver um palmo à sua frente. A voz vinha do meio do nada e se perdia entre os túmulos. Damião se viu desesperado com aquela sua lanterna apontada para todos os lados. Mas nada, nenhuma alma viva por ali, somente o cheiro da morte e uma intensa neblina, junto com uma garoa fina e sinistra. Depois de alguns minutos, ele resolveu que seria melhor voltar para sua guarita para tentar dormir, como se isso fosse possível, já que ele tremia tanto, pois o homem nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Assim que o dia amanheceu, mesmo sem dormir, Damião teria que levantar e enfrentar mais um dia de trabalho, ou seja, enterrar mais corpos, pois essa era sua rotina. Atordoado, o coveiro então se preparou para vasculhar o velho cemitério e preparar mais uma cova. Uma coisa, porém, não passou desapercebido por Damião. Sim, algumas pegadas em frente à sua porta. Pegadas que não foram possíveis se ver durante a noite, mas que de dia estavam bem visíveis. Alguém esteve por ali durante a noite. Damião tremeu só de pensar. Quem seria? E o que essa pessoa queria, vigiando na calada da noite? Alguém esteve ali durante a noite. Damião tremeu só de pensar. Quem seria? E o que essa pessoa queria espreitando na calada da noite? Naquele dia, Damião trabalhou duro, mas sua mente ainda estava perturbada pelos fatos ocorridos da noite anterior. Naquele mesmo dia, quando a noite chegou, então ele tentou dormir novamente. Mas, subitamente, ele começou a ouvir murmúrios de alguém que vinha do lado de fora. Novamente, alguém chorava. Um estranho choro. E uma voz dizendo: "Me ajude, por favor, me ajude." Damião, mais uma vez, se viu ali, em plena madrugada, no frio, com alguém em sua porta. Quem seria? Uma assombração? "Quem está aí? Quem está aí?" perguntou Damião com muito medo. Em seu íntimo, até mesmo levantar-se de sua cama era uma tortura, pois aquilo só podia ser uma assombração saída do próprio inferno para assombrá-lo. De repente, alguém bateu em sua porta violentamente. Foi tão intenso que o próprio Damião se levantou num gesto de coragem e só se via em suas épocas de arruaças. "O que você quer, seu maldito?" gritou ele no meio da noite. Novamente, Damião então ouviu aquela voz assustadora, como se alguém estivesse chorando. Me ajude, você pode me ajudar." O coveiro sentiu tanto medo naquela noite que nem sequer piscava os olhos, que mesmo vitrificados olhavam pela pequena janela da guarita para verificar o que havia dentro do cemitério. A neblina cobria os túmulos e uma garoa fina insistia em cair. Mas o que ele acabou de presenciar naquela noite o deixou assustado. O valentão então ficou com os cabelos em pé, sem ninguém por ali. Quando ele acendeu sua pequena lanterna, ele presenciou aquelas pegadas que iam se formando na pequena trilha e se dirigindo a um dos túmulos. Damião então começou a bater seus dentes. De tanto medo, seus olhos estavam estatelados. O que seria aquilo? Meu Deus, amanhã mesmo eu sumo desse lugar maldito. Agora, pensou Damião, tudo começou a fazer sentido. E o novo coveiro enfim entendeu por que ninguém queria o trabalho naquela cidade. Quando amanheceu naquele mesmo dia, Damião pediu sua demissão e explicou os motivos sobre a tal aparição. Os homens, sem acreditarem em uma palavra do coveiro, resolveram investigar os fatos. Então, eles viram algumas pegadas em frente a um túmulo e acharam aquilo muito estranho. Uma exumação foi solicitada, e o que se descobriu foi mais assustador ainda.
Naquele túmulo estava o mesmo rapaz que foi enterrado sem um nome. Sim, enterrado como um indigente qualquer. O corpo do rapaz estava virado de forma contrária, e no caixão haviam marcas de unhas arranhadas e muito sangue. Que tragédia! Pois constatou-se que o jovem foi enterrado vivo e sucumbiu durante os dias que se seguiram. As pegadas e os murmúrios por socorro então estavam explicados. O homem, mesmo morto, clamava ajuda, e Damião jamais ficou sabendo desse desfecho tão macabro. Damião nunca mais foi visto desde então. Todos na cidade se perguntam por onde andaria o coveiro Damião. Boa noite.